Aconteceu nos Açores, no início do século XIX, imensa coisa, não? Porque a corte portuguesa de Dom João VI, perante o perigo da invasão francesa, refugia-se no Brasil. Depois passaram muitos anos e a determinada altura o próprio Dom João VI é obrigado a ir para Portugal e a verdade é que o filho é que fica no Brasil de tal maneira pressionado pelos brasileiros. Tratava-se de um reino, mas um reino dependente da coroa de Lisboa. As cortes em Lisboa obrigaram Dom Pedro IV a regressar. Ele não quis regressar, os brasileiros pressionaram-no e ele proclama a independência do Brasil. Mas porque o acusavam de que ele era o herdeiro da coroa de Portugal e da coroa do Brasil, não podia ser rei das duas nações, dos dois estados, dos dois reinos. A verdade é que ele tem uma atitude, ele tinha sido educado no Brasil, enfim, com aquele clima quente e com aquele feitio que ele tinha, ele renuncia à coroa do Brasil e para o seu filho Dom Pedro II, não é? Ele tinha sido o primeiro imperador, Dom Pedro I, e renuncia à coroa de Portugal na sua filha mais velha, Maria da Glória, que casou com o irmão Dom Miguel, com o irmão dele, Dom Pedro, de maneira a não haver brigas entre todos. Só que na Europa o liberalismo estava a criar raízes. Era uma ideia nova, os reis eram reis por graça de Deus, os liberais não queriam isso, queriam que os reis fossem escolhidos pelo povo, queriam que houvesse uma Constituição, queriam que houvesse uma lei, portanto, acima dos reis e que toda a gente obedecesse a ela. Claro, isto eram os absolutistas contra os liberais. Para os absolutistas o poder vinha de Deus, ainda se vê nas moedas Deo Gracia, rei de Portugal, pela graça de Deus, rei de Portugal, enquanto que os liberais não queriam isso, queriam que houvesse uma democracia, acabasse o poder absoluto dos reis e, enfim, todas as autoridades fossem eleitas pelo seu mérito e por vontade popular. Dom Pedro aderiu ao liberalismo, aliás, ele era fã do Napoleão, filho da Revolução Francesa, que tinha também instaurado, ou tentado instaurar na Europa todo esse regime, e o infante Dom Miguel fez uma coisa que não devia ter feito, mas fez. Em vez de obedecer ao irmão mais velho, proclama-se ele rei absoluto e mandou a sobrinha passear, apoiado por praticamente toda a gente em Portugal. O país não estava preparado para o liberalismo. E então, todo Portugal apoia o rei Dom Miguel, o rei absoluto, à exceção de uma parcela dele, que foi a Ilha Terceira. Se ele está proclamado rei em todo o país, não está na Ilha Terceira. Os liberais percebem isso, vão para a Terceira, conseguem conquistar o arquipélago todo e então é que aparece este palácio como um lugar importante. Nós estamos aqui no palácio que serviu de residência ao Dom Pedro IV quando ele veio para os Açores tomar posse desta terra como sua, proclamar aqui o Portugal liberal e partir daqui para o continente do Reino a fim de instaurar o liberalismo e acabar com as veleidades do irmão Dom Miguel. Esta casa pertencia ao morgado José Caetano, era uma das pessoas mais ricas da ilha e mais poderosas. Ele, rei Dom Pedro IV e imperador Pedro I do Brasil, chega a esta terra de barco a vapor, foi o primeiro barco a vapor que surgiu no nosso arquipélago, e a verdade é que o morgado José Caetano, que tinha ideias liberais, ele vem a ser o pai dos cantos, dos famosos cantos, José e Ernesto Conte, e cedeu-lhe a casa, indo morar para outro palacete que ele tinha aqui junto a São Roque, na Rua dos Prestes. Ora bem, nesta casa vão acontecer coisas extraordinárias, porque o rei estabeleceu o paço, aqui é que assinou os grandes decretos de Meuzinho da Silveira, aqui é que deu o grande baile imperial que os cronistas referem
em que, enfim, a soldadesca muito bem vestida recebia os convidados, porque o rei imperador tinha sido recebido noutras casas senhoriais de São Miguel com grandes festas e grandes bailes. E o imperador, antes de partir, quis retribuir esses bailes e essas festas. E foi aqui neste palácio que ele o fez. Nós vamos ver onde é que isso aconteceu. Então, vejamos como é que foi o baile imperial. Toda a sociedade micalense quis vir ao baile, como é evidente, não é? Só as pessoas importantes é que o podiam fazer, e o imperador recebia os seus convidados no alto desta escadaria, enfim, com toda a pompa e circunstância que era possível numa corte que se aproximava, ou que se queria aproximar da corte do Napoleão Bonaparte. Aqui ao lado, o rei imperador tinha feito a sua capela real na igreja de São Pedro, que é uma igreja paroquial de Ponta Delgada, e estabeleceu aqui, digamos, o assento da sua corte toda, não só alguns gabinetes de trabalho, em que ele recebia os ministros para o despacho, como também, como vimos, para este baile que se vai realizar nesta noite fantástica que ficou nos anais da sociedade micalense, porque todos os grandes senhores da terra, todos os grandes morgados, enriquecidos pela laranja. A laranja era tanta em São Miguel que os capitães ingleses e alemães e franceses dos navios que para aqui vinham, dos vapores que para aqui vinham para colher, e dos veleiros para colher a laranja, antes de avistar a ilha já cheiravam a flor da laranjeira. Era tão intensa e tão grande a plantação de laranjeiras na ilha, até ficámos quando Dom Pedro IV saiu daqui, deu o título de Barão das Laranjeiras e Visconde das Laranjeiras a duas pessoas, os Albuquerques, que eram, de facto, enriquecidos pelo negócio da laranja, mas que apoiaram a causa liberal com todas as suas forças. Portanto, nós aqui assistimos à entrada dos grandes senhores, dos que viriam ser mais tarde os Marqueses da Praia, dos Marqueses Jacomos Correia, dos Barões de Fontebella, enfim, toda aquela elite social e económica da ilha de São Miguel que aderiu ao Dom Pedro IV e que lhe emprestou até dinheiro e veio a ser remunerada com títulos que ele mandou, ou ele ou a filha, mais tarde mandou de Lisboa, depois de ganhar a Guerra Civil. Passemos agora então ao salão de baile. Esta sala é então a sala onde o imperador está com os Palmelas, os Mozinhos da Silveira, os Mozinhos de Albuquerque, enfim, toda a grande elite portuguesa que tinha acompanhado a corte de Dom Pedro IV e que acreditava nele. Ele recebeu os seus convidados na escadaria e depois de estabelecer aqui o poiso principal, os convidados foram entrando para a sala de baile, que era o grande salão da casa do Morgados José Caetano. Neste salão então é que se vai desenrolar, até de madrugada, o baile. O rei imperador era, enfim, um namoradeiro. Havia mulheres muito bonitas nesta ilha e a alta sociedade, enfim, preparada em Londres e em Paris com as suas roupas e com os seus costumes, enfim, o seu maneirismo próprio da época, certamente que encantou o rei imperador, e até se contam umas histórias, enfim, de amor que ele deixou. Ele era um pinga-amor, certamente, e que deixou pelas ilhas, enfim, rastros dessas amizades. Pois é, neste salão, hoje o severo salão do Tribunal de Contas, mas nesse tempo alegre lugar da festa imperial, em que os músicos que ele tinha trazido do Brasil e de Paris e de Londres, que faziam parte da sua corte, aqui encantaram a sociedade micalense e toda aquela sociedade portuguesa que o tinha acompanhado e que deixou também aqui laços de amizade e alguns deles até laços mais intensos de casamento. Estou a lembrar-me do desembargador Vicente Cardoso, que tinha sido um dos liberais
que Dom Miguel tinha perseguido e tinha mandado para a Terceira e para São Miguel como exilado político e até preso. Vieram num navio famoso, que ficou famoso na história dos Açores, o Amazonas, mas que acabou por casar com a Dona Helena Vitória Farimaia, que era uma das mulheres mais ricas da ilha de São Miguel. Nós agora vamos terminar este primeiro programa, que foi possível graças à gentileza do Dr. Flor de Lima, como disse, alto funcionário do Tribunal de Contas de Ponta Delgada e conservador deste palácio, a quem agradecemos. E vamos continuar a percorrer a via liberal em Ponta Delgada. Vamos ver a casa onde viveu Almeida Garrett, vamos ver onde esteve o governo sediado e as outras pontas que essa época maravilhosa deixou nesta ilha.